Shalom, shalom, paz e graça, minha gente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos. Mais um devocional. Glória a Deus por isso. E se você está aqui a primeira vez, se inscreve aí para você se acostumar a fazer o devocional todos os dias, que é uma bênção. A gente lê aqui um versículo, a gente conversa sobre o tema, a gente ora junto, é um tempo muito abençoado, pode ter certeza disso, tá bom? Fica aí o convite, a sugestão. E hoje, para começar, nós temos um versículo aqui, que eu confesso que é um dos que eu mais amo da Bíblia, que diz assim, está lá em 1 Samuel 16:7, que diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus por isso, né? Aleluia! Gente, o autor dá o título da mensagem para hoje, de Como está seu interior? E aí, você já se fez essa pergunta? Como está você? Você com você e Deus, né? O mundo exige tanto da gente, tanta coisa, e agora com as redes sociais, né? Agora não, né? De um tempo já para cá. Como isso tem influenciado a vida das pessoas, né? E não pode, mas a gente fica ali vendo ou postando coisas e no fundo, é aquela necessidade que o ser humano tem, né? De ser aceito, de ser incluído, e termina caindo em verdadeiras armadilhas, ciladas, né? E quando vê, a gente está sendo levado aí junto com a multidão, né? Mas a gente tem que lembrar que o que está ali, o que aparece ali, são as coisas boas. Ninguém posta nada ruim. Ninguém fala de um problema que está passando, de algo que acomete a família, ou relacionamento, não, a gente só vê as maravilhas, né? Só que ninguém vive de maravilhas. Todo mundo tem a sua aflição. Todo mundo tem, gente, né? Aquela história de o terreno do vizinho é mais verde, né? Mas isso não existe. Cada um tem a sua aflição. Eu vi esses dias um vídeo de um grande empresário aqui do Brasil, uma pessoa de muitas posses e muito influente também. E ele disse uma frase que eu achei bem interessante. Ele falou que quem tem saúde, quem é saudável, não tem problema de saúde, tem uma infinidade de problemas, né? Seja com a família, às vezes um filho que dá problema, é o casamento, é a empresa, ou é o emprego, problema financeiro. Então, infinidade de problemas. Porém, quem não tem saúde, essa pessoa só tem um problema. Gente, isso é tão verdade, porque quando o problema é a saúde, é o problema. Tudo fica pequeno diante disso, né? Porém, é um tipo de problema, a saúde, porque nos impede de muitas coisas, muitas. E se a gente não tiver cuidado, logo em seguida, aquilo ou pode levar a pessoa, né, à enfermidade, ou mais posteriormente, um caso muito agravado, né, mexer com a família toda, né. Então, a saúde é algo assim que, sabe, a gente tem que priorizar, né, muito, assim como o nosso relacionamento com Deus. E a gente não faz isso. A gente nem cuida direito da saúde e a gente também não dá prioridade a Deus. Porém, a gente esquece que quando a gente coloca Deus no centro de tudo,
e entrega nas mãos dele o controle da nossa vida, o governo da nossa vida, a tendência é tudo caminhar bem. É termos uma vida plena e próspera em todas as áreas, inclusive na saúde. Né? Então, essa questão de Deus, ele vê o nosso coração, é tão fundamental isso para a nossa existência, porque o mundo não diz isso, né? O mundo só quer nos pisar, olhar nossos defeitos e, se possível for, expor os nossos defeitos, né? Então, glória a Deus, que temos Deus por nós e olha o nosso coração e vê a nossa real intenção e vê o que se passa aqui dentro dessa mente que não se aquieta, né? A nossa mente, ela não se aquieta e a gente precisa, né, acalmar essa alma, porque a gente tem que estar centrado em Deus. É primordial. É a primeira coisa. A gente está centrado e focado em Deus. Daí virão todas as outras coisas. Porque a gente vai estar mais equilibrado. A gente vai estar mais em paz. A gente vai sentir alegria, vai sentir ânimo de fazer as coisas, disposição. Porque a gente sente Deus na nossa vida. A gente percebe a presença do Espírito Santo. Então, isso nos dá um equilíbrio fora do comum e que nada, nenhuma outra coisa pode nos dar. Então, isso é a base de tudo, é para começar tudo. Lembra daquela frase que eu sempre digo, antes de tudo, ore. Antes de tudo, antes de tudo, a gente ora, a gente conversa com Deus, a gente expõe o que a gente está sentindo. Ah, mas Deus sabe já, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você se colocar em dependência dEle, você entregar o controle a Ele. Você dizer, Deus está aqui, eu não posso fazer isso. É impossível para um ser humano, só contigo agora, Pai. Né? Então, sabe, a gente fica se desgastando muitas vezes em lutas que nós não somos capazes de resolver. E às vezes até em lutas que não é nem para a gente estar no meio, né? Como se diz, se meter. Não é para a gente estar. A luta é de Deus. Então, a gente precisa saber o lugar da gente. A gente precisa saber que tem sim a nossa parte para fazer. Mas nossa parte vai até determinado ponto. A partir dali é Deus. Você não tem o poder de Deus. Só Deus faz. Só Deus transforma um outro coração. Só Deus transforma um ambiente, um lugar. Deus faz coisas da noite para o dia, sim, ainda faz. Até os dias de hoje, continua fazendo. Todo dia Ele faz coisas acontecerem assim, como a gente costuma dizer, do nada. Não é do nada, é de Deus. E vidas são abençoadas e pessoas são curadas. Vidas são transformadas. Histórias que a gente diz, está perdido, fundo do poço. Aí desse daí não sai mais daí não. Aí é só ladeira abaixo agora. Aí Deus vem e ergue a pessoa. Quantas histórias a gente já viu assim? Quantos testemunhos a gente já viu, já leu assim? Né? Então ele transforma sim realidade. E que bom, glória a Deus, que ele vê o nosso coração. Né? Porque a gente é tão julgado, a gente é tão criticado, a gente é incompreendido, injustiçado. Mas que bom que Deus vê o nosso coração. Né? Ele nos vê fazendo coisas que às vezes os outros não vê. Mas ele nos vê. Ele vê a nossa busca pela santidade, a nossa busca por ser uma pessoa melhor, por ter um coração cada vez mais perdoador, amoroso, bondoso, generoso. Que bom que Deus vê, porque os homens não veem. Nunca espere que alguém vai reconhecer, que vai aplaudir, porque não vai. E a gente não deve fazer nada também esperando em troca. A gente faz
porque assim Jesus nos ensinou. Como ele foi a maior expressão de amor e nos ensinou tudo isso. E a gente procura imitar, ser igual. A gente nunca vai ser, mas a gente busca por isso, né? E aí a gente melhora nossas atitudes com os outros, a gente perdoa, a gente ama, a gente abençoa, passa por cima, né? Aprende a ter vista grossa, né? E assim a gente vai superando. Porque senão a gente não vive, né, gente? A gente não vive, porque o mundo tá aí. Tá bem difícil o relacionamento com as pessoas. Muito difícil você dizer hoje em dia fulano é meu amigo de verdade. Tá muito, as pessoas estão muito vazias, muito rasas de sentimento. E eu creio que um grande agravante disso foi a pandemia. Não, já não estava bom, mas a pandemia piorou isso. Eu acho que as pessoas elas não estão bem, de fato. Tantas coisas a gente vê acontecendo que a gente olha assim e diz, meu Deus, o que é isso? Para onde está indo a humanidade, né? Meu Deus, e a gente só se admira, porque é incompreensível, a gente não consegue entender, não. Mas estamos aí para cair, levantar e seguir lutando, né? E que bom que Deus vê o nosso coração, porque se a gente depender que o homem veja, ele não vai ver nunca. Que bom que Deus, ele vê o coração e não vê a aparência. E a gente precisa aprender muito com isso, para não julgar, né? A gente aprender a não julgar, a gente aprender a se colocar no lugar do outro. A gente precisa aprender muito com isso, em olhar o coração e não a aparência. Amém, gente? Eu deixo essa mensagem com vocês hoje. Ele deixa aqui essa frase: é no secreto com Deus que somos gerados em verdade. Olha aí. E ele recomenda a leitura do capítulo do Salmo 55, tá bom? Para a gente meditar aí na palavra. Então, deixa aí sua curtida, seu like, escreve no comentário amém, eu creio, eu recebo essa palavra profética e compartilha com alguém para a gente estar evangelizando. Amém? Vamos orar então? Pai, mais uma vez estamos aqui em tua presença, Senhor. Eu te apresento, Pai, todas essas pessoas que estão aqui junto comigo em oração nesse momento, Senhor. Vem abençoando, Senhor, suas vidas. Vem dando livramento, Pai, de todo o mal. E vem, Senhor, concedendo suas petições conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Olha as suas necessidades, seus anseios, as lutas que estão enfrentando, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça os alcance, que a tua misericórdia se renove todos os dias nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, escuta os seus clamores. Senhor, vem abençoando, tocando, Senhor, as suas vidas com o teu poder. Vem operando milagres, Senhor, curas. Vem trazendo, Senhor, saúde, libertação, salvação, Senhor, na sua casa. Senhor, te apresenta a todos aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, marca com eles um encontro sobrenatural, para que venham, Senhor, se render a Ti também. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver uma nova história. Abre, Senhor, portas e novas oportunidades. Nos conecta às pessoas certas, Pai. E transforma a nossa vida para vivermos o extraordinário que Tu tens reservado para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados. Não esqueçam, gente, orem por Israel. Tanta coisa tem acontecido, né, contra o povo de Deus. E o mundo parece que está calado. Parece que está fingindo que não vê. É muito duro isso. A gente vê a profecia se cumprindo, né? A gente sabia disso e tudo está se agravando. Mas a gente crê no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? É o nosso Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.